Olá! No TJTV de hoje você vai ver que uma tutela antecipada garantiu o direito ao enxoval de um bebê que ainda nem tinha nascido. Vai ver também que o motorista infrator terá punições mais severas. E ainda, o natalense ganha um novo aliado na defesa dos direitos do consumidor. Não saia daí, o TJTV está só começando. Já imaginou fazer uma viagem internacional para comprar o enxoval do bebê e esse enxoval simplesmente desaparecer sem que a companhia aérea dê conta do paradeiro? Veja como a justiça pode reparar prejuízos assim, já que a mãe não tinha condições de viajar novamente antes da criança nascer. Aos 5 meses de gravidez, Patrícia viajou para Nova York com o marido para comprar o enxoval do seu primeiro bebê. Ela planejou com antecedência o orçamento da família para a viagem, tirou férias do trabalho e foi às compras em um dos maiores centros de consumo do mundo. Lá, segundo ela, encontraria tecnologia e as melhores grifes com preços mais atrativos do que no Brasil. De malas cheias e de volta para casa, veio o aborrecimento e muita indignação. A bagagem com o enxoval de Cleo extraviou e a companhia aérea não dava satisfação sobre o paradeiro das malas. O voo era Nova York e Natal. E durante a parada no Rio, que é onde nós passamos pela Receita, inclusive fomos tributados e despachamos novamente nossa bagagem. Quando chegamos em Natal, é que nossa bagagem não chegou. Nós tínhamos 6 volumes, só que desses 6 volumes, 3 eram caixas, porque era uma cadeira, um carrinho. E desses 6, as 2 malas, elas não chegaram, que eram exatamente as malas que tinham maior quantidade do enxoval do bebê, que eram as roupinhas, mamadeira, todas essas coisas, esses artigos pequenos, inclusive um berço de tela. Como não tinha mais condições de viajar para o exterior há poucas semanas do parto, Patrícia resolveu mover uma ação judicial com pedido de tutela antecipada, que é uma espécie de medida de urgência, para que pudesse refazer o enxoval da filha, desta vez no Brasil, antes do seu nascimento. Foi uma viagem toda programada com o intuito de comprar um enxoval, né? E chegou aqui, nós não tínhamos esses produtos e todos os artigos que nós tínhamos comprado. Então, assim, foi uma frustração enorme. Eu fiquei bem estressada. Inclusive, ficamos mais tristes ainda porque a própria empresa, em momento algum, ela se sensibilizou, ela deu um retorno para nós, clientes, né, da empresa aérea. O juiz concedeu o requerido por Patrícia e o esposo porque entendeu que houve danos materiais no caso da criança, que teve os pertences extraviados. Ele apontou ainda que havia necessidade urgente de ressarcimento para que as roupas e acessórios do bebê pudessem ser novamente comprados. Este juiz de direito explicou que o bebê, mesmo antes de nascer, tem um direito sobre o patrimônio perdido, como foi o caso da filha de Patrícia. A legislação brasileira assegura ao nascituro os seus direitos desde a concepção, ou seja, desde antes do nascimento já existem direitos do nascituro. Especificamente quando se trata de questões patrimoniais, como no caso um extravio de bagagem ou algum fato parecido, talvez o direito seja realmente dos pais, porque aquele nascituro tem a defesa do seu direito à vida. Mas direitos mais com expressão financeira, monetária, como o extravio de uma bagagem, o dano moral decorrente desse extravio, eu creio que o juiz da causa que vai analisar se estão presentes esses requisitos, mas a princípio seriam os pais, que esses podem ser titulares também dos direitos de extravio da bagagem, tanto materiais quanto morais, porque há uma expectativa na formação do enxoval, na aquisição de todos aqueles bens, então, sem dúvida alguma, esse direito vai ser coberto pela justiça. A tutela antecipada é um dispositivo legal que visa adiantar a parte, total ou parcialmente, os efeitos de um julgamento final, quer seja em primeira instância ou em sede de recurso. São muitos os casos onde cabe a tutela, que também pode ser chamada de liminar. A concessão do pedido, neste caso, varia de acordo com os requisitos apresentados pela parte. Um deles é a urgência do caso. Normalmente, as antecipações de tutela dizem respeito a demandas que envolvem plano de saúde, que a parte precisa fazer um procedimento médico de urgência ou ter uma cobertura que o plano se nega a dar, mas também questões envolvendo instituições financeiras para retirar nome de Serasa, para liberar crédito, suspender empréstimos fraudulentos, essas medidas sempre são dadas. E recentemente tem aumentado bastante o número de medidas contra construtoras que atrasam a entrega das unidades
e as partes pedem, às vezes, o pagamento de aluguel para compensar aquele período que ela está sem a moradia, ou a rescisão do contrato com o depósito em juízo dos valores. Então, a gama de medidas albergadas pela antecipação de tutela é muito variada, mas sempre nessa tônica de evitar que a demora do processo prejudique o direito da parte. O processo movido por Patrícia seguirá ainda o trâmite normal, até que seja julgado o mérito da questão. Ela afirma que não pode estar satisfeita com a situação, mas enfatiza que pelo menos parte do dano foi reparado. É o que vai possibilitar, inclusive, terminarmos de comprar alguns dos artigos que ainda não temos, até porque alguns dos artigos que escolhemos não existem no Brasil. E aqueles que existiam, através das notas fiscais, nós podemos comprovar que o valor, o custo, tem alguns que chegam a ser 100% maior ou até mais que 100% mais caro. Neste mês de janeiro, 2 juizados especiais mudaram de endereço. O terceiro juizado especial civil de Natal, que funcionava na Central do Cidadão do Praia Shopping, passará a atender ao público no setor 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já o juizado especial civil do Distrito Judiciário da Zona Sul, que funcionava nas dependências da UFRN, passará a atender no Fórum Distrital da Zona Sul, localizado na Avenida Ayrton Senna, número 4002, em Neópolis. No próximo bloco, veja o que muda no Código de Trânsito Brasileiro nos casos de suspensão do direito de dirigir. Uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro dá mais rigor às punições ao motorista infrator. As mudanças dizem respeito especificamente aos casos em que o motorista tem a suspensão do direito de dirigir. Os motoristas precisam estar cada vez mais atentos. O número de carros transitando nas ruas só cresce e, consequentemente, aumenta também o perigo no trânsito e a responsabilidade ao volante. Visando proporcionar mais segurança no trânsito, foi sancionada uma lei em dezembro do ano passado que dá mais rigor na hora de fiscalizar e punir os motoristas. Ela fala sobre a suspensão do direito de dirigir, estipula prazos e define novos critérios. A Lei 12.547, de 14 de dezembro de 2011, ela alterou o artigo 261 do Código de Trânsito. O que ela trouxe de inovador foi o seguinte: no período de 12 meses consecutivos, atingiu o condutor 20 pontos na carteira, automaticamente essa carteira, o direito de dirigir é suspenso. Aí o Detran toma as providências complementares e aqueles 20 pontos que deram origem à suspensão automática, também eles são automaticamente cancelados da carteira, começa a contar de novo quando terminar o período da suspensão. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos no Código pelo prazo mínimo de 1 mês e máximo de 1 ano. No caso de reincidência no período de 12 meses, a punição vai de 6 meses até 2 anos. O juiz Múcio Nobre explica ainda que a ideia é efetivar na prática a teoria da lei. Cabe à autoridade de trânsito, no caso do Detran, promover a intimação do autuado e recolher a sua carteira, porque no sistema online ele automaticamente é eliminado, mas precisa fisicamente ser recolhida a carteira. Então essa carteira será recolhida e os fiscais e policiais que trabalham na rua, eles têm uma relação e aquilo ali, onde foi encontrado o motorista naquela relação, ele terá automaticamente a carteira suspensa, o veículo apreendido, então as coisas ficam mais complicadas. Muito melhor é que vá espontaneamente, entregue lá no Detran e aguarde as providências complementares. Alguns vão ter que submeter a teste psicológico para voltar a dirigir e uma série de consequências, dependendo da gravidade da infração que determinou a acumulação desses pontos até a quantidade de 20. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran, no Rio Grande do Norte, contabiliza aproximadamente 150 penalidades por mês que resultam na suspensão da habilitação, segundo o assessor jurídico do órgão. Ele destaca que a prioridade do Detran é aumentar o foco no cumprimento das penalidades. A carteira que o usuário detém, ela tem um prazo de validade. Então, dentro daquele prazo de validade, o motorista, o condutor, ele fica muito tranquilo e mesmo
já tendo recebido a notificação de penalidade. Mas é uma dificuldade que ainda os DETRANs de todo o país ainda tem que vencer essa dificuldade. Canidé Alves ressalta que o DETRAN tem agido com rigor sobre os infratores, mas diz que é necessária a contribuição do motorista notificado. Ele deve ir ao DETRAN, entregar a carteira de habilitação e cumprir o prazo de suspensão. Caso contrário, a punição somente é possível de ser aplicada no momento de renovação da carteira. O motorista infrator tem o pedido negado e tem que cumprir efetivamente a punição para ter a carteira de volta. Enquanto ele não entregar a habilitação, não passa a correr o prazo de suspensão, ou seja, não é do momento que recebe a notificação, é do momento que entrega a sua habilitação aqui no órgão. E também, cumulativamente, tem que proceder um curso de reciclagem. Ou seja, além da suspensão, durante o período de suspensão, ele faz um curso de reciclagem, que é um curso ministrado junto ao CF6 e que também acompanha a penalidade. Os motoristas aprovam as novas regras porque acreditam na necessidade de mais rigor nas fiscalizações. Flávio de Aquino, motorista há 8 anos, reclama da falta de atenção e de discernimento dos colegas. Ele admite o excesso de muitos na hora de dirigir e lamenta por isso. As pessoas têm que ficar mais atentas, né? São muito desatentas nos cortes de sinal, nos transuintes também. Eu acho que os acidentes ocorrem mais pela desatenção, eu acho. Na maioria, os motoristas ainda desconhecem a lei em vigor, mas enfatizam que, se é para fiscalizar melhor o sistema de trânsito, a lei é bem-vinda. Eu acho que impor rigor é importante, embora falte fiscalização. Se for para o bem da população, que seja implantada e seja cobrada de acordo com os órgãos competentes, né? Tá? A lei de trânsito tem que ser cobrada pelos órgãos fiscalizadores. Mais um ano se inicia e ele volta cheio de gás e de boas explicações. Fique agora com o Direitinho. Oi pessoal, tem juridiquês que o significado parece tão óbvio, mas quando a gente vai ver não é nada daquilo que imaginamos. Por exemplo, como vocês me explicariam o que é um processo de conhecimento? Durante sua realização, o processo de conhecimento deixa campo aberto a incertezas quanto ao seu resultado. Você conhecer algo na sua vida, conhecer coisas importantes para vocês, para mim isso aqui é a pergunta que você está me fazendo. Você falar uma coisa que vai acontecer. Em conhecer os preços, né, a qualidade do produto que está comprando, né? Isso tudo é um processo. Aí eu vivo culpado, isso. Aí nunca vi não. Estou na verdade eu mesmo, nunca vi, né, tal termo, nunca vi. Adquirir ao longo dos anos mais experiência com que a gente passa diariamente, né? Gente, o juiz Wagner de Medeiros, da comarca de Mossoró, no oeste de Potiguar, me explicou que processo de conhecimento é a fase inicial de um processo. Quando acontece a apresentação de provas, as testemunhas são ouvidas para que o juiz possa analisar todos os argumentos e decida se a pessoa tem ou não direito ao que está pedindo na justiça. Está bem, pessoal? Espero que tenham entendido bem direitinho. Tchau! Veja a seguir, PROCON da Assembleia Legislativa em Natal já está em funcionamento. O consumidor natalense ganhou mais um aliado na fiscalização e defesa dos seus direitos. O novo PROCON foi instalado na Assembleia Legislativa do Estado. A novidade agradou os consumidores. Eu acho muito bom. Está pesando muito. Eu acho uma boa, né? Facilita mais, à vista que só existe um, com mais um, facilita mais o nosso desempenho do dia a dia, né? Para não pegar as filas, às vezes quando, a demanda é muito e demora mais, né? De acordo com o coordenador do novo PROCON, a Assembleia Legislativa do Estado já era procurada pela população em busca de serviços de assessoria jurídica gratuita e orientações. O atendimento, que antes era feito nos gabinetes dos deputados, agora vai ser centralizado. Qualquer cidadão pode procurar o PROCON Assembleia para receber uma orientação, para fazer uma abertura de um processo para uma posterior audiência de conciliação, trazendo os documentos necessários, seja o cópia da identidade, CPF, ou o documento que
que trata da relação de consumo, ou seja, uma nota fiscal, um recibo, uma fatura de uma empresa de telefonia, enfim, qualquer outro documento que comprove que houve a relação de consumo, nós estamos preparados para recebê-los e prestar um atendimento adequado. O Procon Assembleia já iniciou suas atividades e conta com 20 profissionais das áreas de administração, direito e contabilidade. A sede do órgão fica na Rua Jundiaí, no bairro de Petrópolis, e também atende pelos telefones 3232-2706 ou 3232-2707. O novo Procon veio contribuir com os Procons municipal e estadual. Os Procons legislativos não dispõem da questão da fiscalização, de fiscais na rua para fiscalizar lojas, estabelecimentos comerciais, bancos, enfim. Isso é uma função do Poder Executivo, certo? Então, nós vamos nos processos oriundos de reclamação, caso o fornecedor não atenda a demanda do consumidor, sendo uma reclamação fundamentada, nós vamos fechar um termo de cooperação técnica com o Procon do Executivo, para que os processos vá para lá e lá sim seja penalizado o fornecedor que não cumpriu com a lei aqui no Procon do Legislativo. Para o magistrado Erval Sampaio, o Procon do Legislativo será mais um importante instrumento de garantia de direito dos consumidores. Todo o sistema de proteção ao consumidor é bem importante, porque a Constituição é clara em determinar que haja a regulamentação desse direito do consumidor, que, como nós sabemos, em relação ao fornecedor de produtos e serviços, é vulnerável, é hipossuficiente. Então, eu vejo com bastante alegria mais um órgão administrativo para justamente facilitar, ter mais um instrumento para o consumidor, quando vir os seus direitos respeitados, procurar essa via. A iniciativa da Assembleia, além de contribuir com os Procons estaduais e municipais que estão sob a coordenação do Poder Executivo, também contribui para que só chegue ao Judiciário Estadual as questões em que não foi possível conciliar. O Legislativo agora, com essa iniciativa interessante, inclusive prestigiando a questão da conciliação, porque o que se vai tentar identificar nesses processos, nessas reclamações do consumidor, é tentar chamar o fornecedor para que haja uma conversa a partir do diálogo e a partir do patente direito, em algumas situações do consumidor, a gente possa resolver o problema sem recorrer ao Poder Judiciário. Nesse sentido, eu vejo com bastante, eu diria, satisfação. E digo que a Assembleia agiu certo em trazer mais um órgão. Por quê? Porque o consumidor, que muitas vezes fica, sem saber os seus direitos, vai ter, no mínimo, essa orientação jurídica. Comprou, mas não recebeu? Veja o que aconteceu com o nosso personagem de hoje do quadro De Olho no Seu Direito. Eu comprei um celular pela internet e não recebi ainda. Eu gostaria de saber como que eu consigo resolver esse problema na justiça. Busque um advogado ou busque diretamente o juizado especial. Haja vista que foi superado todo o espaço de uma fase conciliatória ou de uma entrega voluntária por parte do vendedor. Outras notícias do Judiciário Estadual você pode acessar no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Qualquer dúvida ou sugestão, basta enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. O TJTV de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você.